Autoconfiança. Recebemos aqui o Cris, ele que é filósofo, escritor e empresário e vai falar um pouco mais pra gente sobre esse assunto, né? Autoconfiança, Cris. O que é autoconfiança? Autoconfiança é tudo que diz respeito a você estar seguro por ser quem você é. Esse é o problema da maioria das pessoas, né? Nós vivemos num mundo, inclusive antes da gravação a gente conversava um pouquinho, um mundo onde é muito exigente, né? As pessoas ficam muito preocupadas, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que será que vão falar de mim, né? Então, a autoconfiança me dá essa liberdade para eu ser aquilo que eu sou, né? Sem estar tanto preocupado com o mundo lá fora. Não que a gente não vá viver, né? Ter um pouco de zelo, de consideração pelos outros. Não é isso. Nós temos que ter essa consideração. Mas principalmente estar bem comigo mesmo. Então, esse é o primeiro passo da autoconfiança. Um outro fator importante da autoconfiança é o quanto eu acredito que sou capaz de realizar aquilo que faço. Então, por exemplo, se eu sou um cirurgião, um dentista e eu não tenho confiança de fazer aquele procedimento, de cara pode parar porque não vai dar certo. Se eu sou um professor e não estou seguro de que eu vou dar uma boa aula, também a minha fala não vai ser legal. Então a autoconfiança, ela se aplica a praticamente todos os aspectos da vida. E é muito importante, né? Muito importante, né, Cris? Porque se você não se acredita em você mesmo, né? O que vai ser das outras coisas que você vier a fazer? Exatamente. Né? E a timidez? É a mesma coisa ou não tem nada a ver? A timidez, ela está dentro da esfera da autoconfiança. Só que a autoconfiança, ela expande essa atuação. Por quê? A timidez é a minha dificuldade de me relacionar com as outras pessoas. Então, temos esse aspecto. A autoconfiança vai além disso. Porque se eu tenho falta de autoconfiança, eu não só vou ter dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, mas, de repente, eu vou ter dificuldade de realizar coisas que necessariamente os outros não estão presentes, né? Então, um trabalho, uma atividade, uma profissão, né? Então, a timidez eu diria que é um pequeno aspecto quando a gente fala da falta de autoconfiança. Pessoas que trabalham autoconfiança, elas automaticamente estão resolvendo o problema da timidez. Olha só, muito importante, né? E o porquê, então, da importância da autoconfiança? A autoconfiança vai ajudar você, primeiro, a ser mais bem-sucedido, né? Você nunca vai encontrar, né, uma pessoa, eu estou falando das pessoas que se fizeram sozinhas, né? Não estou falando daqueles milionários que receberam uma herança tal, mas das pessoas que se fizeram, das pessoas que se realizaram, que se construíram, que montaram um patrimônio. O primeiro ingrediente é a autoconfiança. Se a pessoa ela não confia no potencial dela, ou usando o linguajar comum, não confia no próprio taco, né? Ela pode esquecer, ela não vai conseguir ter uma ascensão na vida. E por que as pessoas se sentem seguras, né? Nós sabemos que a sociedade também não ajuda, né, Cris? Sim. Mas por que elas se sentem inseguras, incapazes de ir para frente, né? De mostrar realmente esse potencial? O principal problema é a comparação. Então acontece assim, vou explicar para você. O sujeito, ele tem uma interação com a sociedade, com o mundo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você está lá no centro de Marília, aí você para numa banca de revista, aí você pega lá a revista Boa Forma ou qualquer outra revista assim, ligada ao corpo, ou uma revista ligada à questão de celebridades e tudo mais. Então ela vê aquelas fotos daqueles seres maravilhosos, pessoas bonitas e tudo mais, né? Bom, beleza. Então ela grava aquela informação. Ela chega na casa dela, ela vai escovar o dente, olha para o espelho e vê o restinho que sobrou dela, né? Aí começa a comparar, poxa vida, olha como é que eu estou, né? Como é que é o certo de ser e como é que eu sou hoje. Isso aí já quebrou a autoconfiança dela. Ou seja, tudo começou na comparação. Se eu fosse escrever um livro, como perder a autoconfiança, né, ou perder a autoestima, que nesse caso é a mesma coisa, o primeiro capítulo seria: se compare com as outras pessoas. Porque todas as vezes que você está se comparando com alguém, você está destruindo a sua autoconfiança. Nós podemos, né, ver, só por essa parte que você falou, ela pode, na verdade, destruir tudo. Né? Exatamente. A pessoa acaba com a vida dela. Acaba com a vida dela, né? Se ela não ter essa autoconfiança, o que pode ser do casamento, por exemplo, do trabalho? Ah, sim, no casamento, no trabalho, tudo vai ser afetado. Porque um estudo que eu fiz, eu atendo na parte de aconselhamento já há mais de 20 anos, eu atendo as pessoas, faço esse trabalho terapêutico. Então, o que eu percebi? Relacionamentos, por exemplo.
quando um parceiro não sente atração por outro parceiro, que infelizmente é um problema muito comum. Olha que interessante, o que eu descobri nesses 20 anos atendendo as pessoas, não é que o outro, o meu parceiro, ele não me atrai, é que eu mesmo estou inseguro comigo. Então, como eu estou inseguro com o meu próprio corpo, como eu estou inseguro com a minha própria pessoa, eu acabo projetando isso no outro, aí paro de sentir libido, paro de sentir excitação, paro de tentar apreciar o outro, Mas no fundo o problema é comigo. E aí eu fico tentando procurar em outras alternativas uma solução para o meu problema, que não é o caso. Acaba querendo ver o efeito em outro, né? Exatamente. No trabalho, a mesma coisa. Vou correr o risco de ficar sabotando o meu próprio trabalho, Eu vou correr o risco, inclusive, a autoconfiança. A pessoa que tem uma autoconfiança muito baixa, ela se torna destrutiva para ela e para os outros. Porque o que é que acontece? Eu começo a me sentir inferiorizado, então eu começo o quê? A tacar pedra nas outras pessoas. É uma forma de eu me sentir melhor. Porque acompanhe comigo, se o outro não presta, se o outro não vale nada, se o outro é inferior, eu devo ser melhorzinho, Então uma característica das pessoas com baixa autoconfiança é elas criticarem demais os outros. Essa seria uma dica de quem pode identificar. Exatamente, você percebe que uma pessoa tem baixa autoconfiança quando ela tem a necessidade de diminuir as outras pessoas, porque ela está, na verdade, no processo de auto-engano, Ela está tentando reduzir os outros para aumentar ela mesma. Mas como que, assim, por exemplo, eu tô, não confio em nada em mim, como que eu percebo isso? Porque é difícil, a gente se autoavaliar negativamente, Cris? E por isso que é fundamental que todos nós passamos por um processo de autoconhecimento, Uma pessoa que tem um acompanhamento terapêutico, ou com psicólogo, ou com coach, qualquer que seja o processo, você sabe que fazer um trabalho de aconselhamento, de revisão, precisa ter coragem. Porque todas as vezes que a pessoa se submete a um acompanhamento psicológico, psicanalítico, psicoterapêutico, ela vai começar a enxergar coisas que ela não estava muito afim de enxergar. Então eu sempre falo isso, você que vai começar um trabalho de aconselhamento, você tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter humildade, porque sem humildade ninguém se revela para os outros. E tem que ter coragem. Esses são os dois fatores. E o que eu devo fazer para ter essa autoconfiança? Primeira coisa é você se conscientizar de que a autoconfiança, as pessoas não nascem com isso, entendeu? É uma força que precisa ser estimulada, precisa ser desenvolvida. Então existem muitas coisas que podem ser feitas. A primeira delas é você prestar atenção nas suas atitudes. Então quando eu vou fazer uma coisa, um trabalho, Aí podemos pegar qualquer exemplo, um contador, um médico, um dentista, um professor, qualquer que seja o trabalho. Eu me sinto bem, eu sinto que as coisas estão fluindo, eu sinto que eu desenvolvo esse trabalho, como diz Khalil Gibran naquele livro O Profeta, ele fala assim, o seu trabalho deve fluir como o som de uma flauta dentro de um bambu, Então, eu sinto que as coisas estão fluindo, estão acontecendo, ou o que eu estou fazendo está meio travado, está meio difícil e eu não consigo progredir. Isso é um sinal de que está faltando autoconfiança. Depois você pode ler, você pode fazer cursos, Você pode buscar. Hoje em dia existe muito material a respeito. Eu mesmo possuo uma escola online que faz esse trabalho também, das pessoas se conhecerem, se perceberem, resgatar a autoconfiança. O importante é saber o seguinte, recursos e ferramentas não faltam. Mas a pessoa tem que buscar. Tem que buscar, Exatamente. Não adianta. E também, perante toda essa conversa que a gente teve aqui, eu creio que acreditar mesmo, Se autoacreditar sem invadir o espaço de ninguém, Cris? Principalmente, isso que você fala é muito importante, sem invadir o espaço de ninguém e sem deixar que o outro invada seu espaço. Porque eu vou explicar uma coisa para você. Ao longo da nossa vida, quando a pessoa começa a se destacar, começa a ter uma projeção, começa a aparecer mais, ela vai receber críticas, ela vai receber, as pessoas vão começar a atacar pedras, Então não faça isso com você mesmo, Porque um monte de gente já vai criticar você, um monte de gente já vai falar mal de você, um monte de gente já vai tentar colocar você para baixo, e você também vai fazer isso? Não, já está terceirizado esse serviço. Eu não preciso me pôr para baixo.
Já tenho gente que de graça faz isso por mim. Com certeza. Então, eu só vou me pôr para cima, né? Eu vou tentar olhar o meu lado melhor, tentar melhorar o meu astral, a minha estima, sempre ficar do meu lado. É isso mesmo. Olha só, gente, altas dicas aqui do Cris Almeida, né? Ele que é palestrante também, né, Cris? Isso, exato. Escritor, além de empresário, filósofo, então... Nossa, é uma honra mesmo receber aqui você no nosso programa. Eu tenho uma empresa de educação, ela se chama Unidharma, tá? Sim. E essa empresa, a gente trabalha no intuito de ajudar as pessoas a se conhecerem, a se projetarem. Então, quem quer entrar em contato com você, você quer É muito simples, é unidharma.com, né? É só procurar na Esse internet, é o site, né? unidharma.com. Nas redes sociais. Nas redes sociais, se digitar lá Cris Almeida, Unidharma, vai me encontrar. Tem bastante coisa lá na internet, é só como diz aquele ditado, quem procura acha. Quem procura acha, é isso mesmo, gente. Hoje recebendo aqui o Cris Almeida, falando sobre autoconfiança. Cris, obrigado pela sua Eu é que participação. agradeço. Nosso programa sempre estará de portas abertas, Agradeço viu? a oportunidade. Muito obrigada.